Saiu aí? O Vamos quê? ver. Ah, Oi? parece que você travou aí. Não, tô esperando. Vamos lá então. Olá, salve, sejam muito bem-vindos aí. Esse é o podcast Além das Linhas, comentário aí sobre os assuntos do mundo esportivo. Eu sou Felipe Cardoso, tenho ao meu lado o David, William Dias. David, olá, deixa a sua saudação inicial. Olá, bom dia a todos, bom dia, Felipe. É isso aí, depois da rodada aí quase terminada, da Libertadores, né? Estamos aí de volta para comentar muitos assuntos aí, muitos jogos interessantes, jogos importantes e outras notícias aí também do mundo do futebol. É isso aí, só estamos na primeira semana do mês de julho de 2022. Estamos gravando na quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Vamos começar aí, falar aí sobre os assuntos aí do mundo esportivo aí. Tá com os nossos destaques aí desse programa de hoje. O do Corinthians, né, que venceu um pouco nos pênaltis lá na Bombonera. Avançou 2 quartas da Libertadores. O Palmeiras goleou o Cerro Porteño por 5-0 no Allianz Parque, também avançou às quartas da Libertadores. O gol do Rony Rústico, que enfim saiu. O Santos empatou com o Táchira na Vila, foi eliminado nos pênaltis e foi eliminado da Copa Sul-Americana, né? E quebra-pau lá na Vila, a coisa tá feia lá. E hoje, né, na quinta-feira, o São Paulo fez um bom resultado lá no Chile, decide a vaga contra o Colo-Colo para avançar aí também as quartas da Copa Sul-Americana. Vamos falar também mais da Libertadores, né? Campeonato Brasileiro, rolando aí na última rodada e os próximos jogos, e no mercado aí do futebol também, né? Algumas transferências acontecendo aí, mercado se movimentando. Então, bora lá, né, David? Começar então com o nosso giro. Vamos começar então do Corinthians, então, né? Que jogou no sábado. O Corinthians que abriu a rodada ali no sábado, né? Não foi um resultado muito bom. O Corinthians totalmente desfalcado, bem desfigurado, né? Bastante desfalques. Tomou 4-0 do Fluminense lá no Maracanã. Um gol do Fred, né? O Fred tá encerrando a carreira, né? Os últimos jogos ali da carreira do Fred. O Fred fez um gol ali no final ali, foi uma festa legal do Fluminense. E resultado que acabou custando 2 posições para o Corinthians na tabela, né? O Corinthians caiu para quarto agora, continua no G4, mas vinha ali em segundo, caiu para quarto. E esse jogo foi no meio desses 2 jogos da Libertadores, né? A gente comenta mais da Libertadores. Então, além de já poupar, ainda teve a questão de muito desfalque, né? O David comenta um pouco aí. Então, Felipe, o Corinthians que não está contando com seus principais jogadores, né? Muitos jogadores machucados, o elenco um pouco reduzido, muita molecada, né? O Vitor Pereira tendo que usar aí o molecada da base. Nesse jogo contra o Fluminense foi essa situação, acho que a pior de todas. O Corinthians precisava poupar o que tinha, né? Porque também já não tinha muita coisa para o jogo de terça-feira, né? Contra o Boca, já não ia ter os seus principais jogadores, mas o que tinha, o Vitor Pereira poupou, colocou o time, eu brinquei até, o time sub-20, né? E o Fluminense, que é um time bem arrumado, né? Com um esquema tático interessante do Diniz, né? Vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Ganhou com facilidade, já era esperado a vitória do Fluminense quando saiu a escalação, porque muitos reservas, né? O Corinthians. E aí também, assim, o Corinthians toma os gols logo no primeiro tempo ali e tal. Depois, no segundo tempo, o Vitor Pereira ainda coloca, né, os jogadores titulares. Colocou o Roger Guedes, colocou o Fábio Santos, colocou mais alguns jogadores ali, né? Mas acho que o Juliano. Só que aí também já era tarde. Os caras também não entraram com muita vontade, não. Tava todo mundo com a cabeça no jogo de terça-feira, né? E aí o Fluminense fez o terceiro gol e depois o Fred realmente, né, entra já mais para o final do jogo e faz o seu gol ali, meio de despedida.
bem legal, tal. Essa parte aí pro torcedor do Fluminense, torcedor do Corinthians não ligou tanto, acho, não se importou tanto com esse resultado. O Vitor Pereira fez o que podia fazer mesmo, não tem culpa do resultado do jogo, né? Resultado aí depende muito de cada jogo, mas enfim, não é culpa dele a derrota. O time jogou sem um time totalmente desentrosado, molecada jogando lá no Maracanã, torcida do Fluminense apoiando, dificilmente o Corinthians ia conseguir alguma coisa, né? Acho que foram lá pensando se conseguisse um empatezinho já seria bom, mas perdeu e o principal realmente era o jogo de terça, né? Que também, né, a gente vai comentar mais para frente, mas também era complicado e tudo mais. Mas o jogo aí contra o Fluminense são 3 pontos aí. O Corinthians, acho que poderia perder, caiu ali para quarto, mas tá todo no bolo ali, né? O Palmeiras 3 pontos, né? Então a diferença ali é muito pequena entre os 4 primeiros, né? É ali, aquele bolo ali, né? Dos 4 realmente tá bem disputado e continua na briga, acho que normal aí o Corinthians. Tá mudo aí. Agora voltou, né? Eu também concordo, né? O Corinthians vem bem no campeonato, ainda tá na briga. Tá? Perdeu ali 2 posições, mas continua perto ali da liderança. O jogo até normal perder pelo Fluminense, talvez um placar tão elástico, não nem tanto, mas o Fluminense vem jogando bem agora, né? O Diniz. O trabalho do Diniz é sempre assim, né? No começo é uma maravilha e depois vai degringolando. Né? Mas o Corinthians foi apenas a terceira derrota do Corinthians aí no campeonato, né? Perdeu quando podia perder, vamos dizer assim, né? E segue aí na disputa aí da Libertadores, da Copa do Brasil e vai brigar aí pelo brasileiro também até o final aí, apesar de todas as dificuldades aí, né? Todos os desfalques aí da equipe do Vitor Pereira. E na próxima rodada, teremos aí uma prévia do confronto da Libertadores, dos times de maior torcida aí do Brasil, né? Corinthians enfrenta o Flamengo domingo, 16 horas lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians que está em quarto agora, né? E o Flamengo que está em oitavo aí, tentando se recuperar agora com o Dorival Júnior, né? Ontem fez um grande resultado pela também. E vamos ter aí esse jogo aí, essa prévia aí do confronto da competição sul-americana. Então é isso aí, né? Terminando falando do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Falar desse DR lá para Santos, falar do Santos. Pela 15ª rodada, perdeu para o Flamengo lá na Vila. Perdeu por 2-1. O Gabigol fez o gol ali, provocou a torcida, criou ali um clima ali, né? Santos que vem mal, né? Como comentamos no destaque no início, o Santos eliminado na Copa Sul-Americana, pelo Deportivo Táchira da Venezuela. Estava vendo algumas notícias aí, parece que o Fabiano Bustos caiu, vai ser anunciada se foi demissão ou se ele pediu para sair. Difícil a vida do Santos, né, dele? Tem dinheiro, não tem um time muito competitivo. E comenta um pouco aí. Então, realmente, né? A situação do Santos complicada, começa a piorar, né? O Santos tinha apresentado uma melhora ali no Campeonato Brasileiro, estava vindo uma posição boa, né? Ainda está ali no meio da tabela, em 10º, mas o Santos está em queda, né? Uma vitória nos últimos 9 jogos apenas. Resultados ruins, né? Tanto no Brasileiro, Copa do Brasil já está eliminado praticamente também. Perdeu esse jogo contra o Flamengo e também ontem, né, contra o Deportivo Táchira, foi eliminado da Sul-Americana. A torcida fez protesto, foi lá quebrar tudo de novo, né? E aí fica uma situação difícil até, né? Porque a diretoria
está fazendo o certo, né? Tá, assim, não tem dinheiro, né? É problema de outras gestões, né? Que deixaram o clube nessa situação. A atual diretoria, acredito que está tentando botar as finanças em dia, né? Conseguir voltar a ter condições. O Santos não é um time que tem receita tão grande quanto os outros, né? Como um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, né? Então é mais difícil, eu acho. O Santos tem uma grande torcida, tem condições sim de se levantar, mas acho que com um pouquinho mais de dificuldade. E não tem jeito, né? O caminho é esse. Você vê que o Santos não contratou, nem vai contratar, né? Não tem muito o que fazer. Acho que esse ano o Santos é brigar mesmo para não cair, né? Ficar ali se segurando no meio da tabela. E para o ano que vem tentar vir melhor. É complicado, né? Porque a torcida nem sempre entende, né? Mas não sei se o Santos tem outra opção aí, né? Eu me preocupa um pouco até o jeito que o Corinthians faz, né? Contratando, pagando salários altíssimos aí. Nessa conta acaba chegando. O Corinthians usa muito da marca, né? O time é muito grande, a torcida é muito grande, então, querendo ou não, às vezes surge lá uma situação, um dinheiro e tal, e vai, mas o Corinthians também, né, não está muito diferente do Santos em questão financeira, mas tem um pouquinho mais de fôlego, talvez, por ter um pouco mais de visibilidade, a questão da marca Corinthians, né? O Atlético Mineiro também é outro time, né, que faz isso e gasta mais do que pode, mas na questão do futebol, para a torcida é bom, né? Você vê, a torcida do Atlético está feliz, a torcida do Corinthians está feliz, a do Santos. O Santos não gastou, a torcida está brava, né? A torcida não. Difícil você explicar para a torcida que o time está segurando para não gastar demais, para não acontecer com outros clubes também, né? Cair e ficar nessa coisa de cai. O Cruzeiro é o exemplo, né? Agora tá acertando, mas foi, acho que é o maior exemplo aí do futebol brasileiro, né? Gastou, chegou uma hora que não teve mais o que fazer, as contas ninguém mais conseguia pagar, o time caiu e agora virou empresa e é outra situação, né? Agora, mas não sei, né? Se a ideia do Santos, acho que não é essa de virar empresa, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Santos. Pois é, eu também vejo isso, né? Ontem até não sei se já é ex ou quase ex-técnico aí, Fábio Augusto, na coletiva falou que essa diretoria aí abateu 200 milhões de dívidas do Santos, né? A torcida quer calma, tal. Mas, como você falou, é difícil, né? O torcedor ter calma, o torcedor gosta mesmo que gaste, mesmo que não seja tão sustentável como você citou, né? Com o Corinthians, o Atlético, mas que o time esteja lá disputando, o time competitivo sempre, né? Essa questão é interessante, muito legal para se comentar. Eu lembro que ano passado a gente fazia o programa e o Corinthians, nessa época, estava trazendo bastante jogador, né? Forçou bem o elenco, o Corinthians nem brigando ali para meio de tabela e longe da Libertadores. Até que trouxe esses reforços aí, classificou para a Libertadores e está vivendo esse momento aí agora, né? Classificar as quartas da Libertadores. Então é aquilo, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Entre o gasto e manter o time competitivo, né? O Corinthians, claro, vira muito mais arrecadação, muito mais dinheiro que o Santos, dá para manter. Dá sim, né? Tem que saber fazer os gastos, né? Mas é isso, né? Às vezes só a austeridade, só a contenção também, para o time também, que aí o time começa a não disputar mais nada e brigar só para não cair, né? Então, vamos ver, né? Pelo jeito é isso mesmo. O Santos não deve trazer ninguém esse ano aí. Agora é se segurar no brasileiro aí para
para não cair, né? Dificilmente vai classificar para Libertadores ou sair dessa situação aí. E quem sabe ano que vem aí, reestruturado, né? Com as dívidas em dia aí, poder montar times competitivos aí para brigar, né? E pela próxima rodada, né? Do domingo também, o Santos, que está em 10º, né? Enfrenta o Atlético Goianiense em casa, na Vila, às 18 horas. Uma boa chance aí para esperar o caminho das vitórias, né? O Atlético Goianiense também não está tão bem no campeonato. Uma boa oportunidade aí para o Santos aí se reestruturar aí, provavelmente aí com o técnico interino, novo técnico aí, vamos ver como é que vai ser. E terminando o Santos, vamos ao líder então do campeonato, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que no sábado, pela 15ª rodada, perdeu em casa para o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari. Então, que teve grandes homenagens aí antes do jogo pela torcida, né? Mas mostrou aí pro Abel quem que é o patrão aí, né, o David? Aí tô muito pouco aí. Pois é, né, Felipe? O Felipão nem, né, para agradecer lá toda a festa que fizeram e tal, né, vai lá e estragou tudo, né? Vai lá e ganhou do Palmeiras. O time do Atlético Paranaense é um time estilo do Felipão, né? Vem nesse jogo de muita marcação, um contra-ataque rápido, né? Conseguiu fazer os gols contra o Palmeiras. O Palmeiras não jogou mal, não, né? Finalizou bastante, perdeu muito gol, né? Era o dia também, não era o dia do Palmeiras, não foi um jogo tão ruim assim do Palmeiras, né? Mas o Atlético Paranaense foi mais eficiente, conseguiu os gols. Palmeiras também, né? Acabou tendo uma sequência igual a do Corinthians, né? Em dois jogos fez apenas um ponto, acabou deixando os outros times chegarem, né? Atlético Mineiro e o próprio Atlético Paranaense chegaram, né? E eu comentei agora há pouco, né, em relação ao Corinthians, os dois times estavam liderando e agora os dois Atléticos estão ali no meio também, né? O 2 pontos, né? O Atlético Paranaense e o Galo também, né? Isso. E tá tudo ali no bolo, né? O Palmeiras, assim, não dá para dizer que estava tão preocupado com o jogo da Libertadores, porque já tinha feito um ótimo resultado no jogo de ida. Então foi mais um jogo ruim, entre aspas, né? Não conseguiu fazer, era em casa, era um confronto direto, né? E com um time que está lá brigando lá em cima, era a chance de fazer 3 pontos, ou pelo menos manter a diferença entre os dois. Enfim, o Atlético Paranaense jogou bem, foi melhor, ganhou o jogo, né? E é isso aí, o Campeonato Brasileiro é assim mesmo, né? Vai ter momentos em que o time não vai conseguir, os adversários são difíceis, sequência de jogo, enfim, uma série de coisas aí, mas Palmeiras continua liderando, agora, né, acompanhado de perto aí por os dois Atléticos e o próprio Corinthians. Bem legal, é bom também, né, porque fica bem disputado aí o campeonato. Exatamente, né? Vitória bem filipônica, né? Vamos dizer assim. O Palmeiras já comemorou muita vitória desse estilo, com o Filipão, contra ele, dois dos maiores técnicos aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Abel Ferreira e o Luiz Felipe Scolari. É aquele jogo que, como diz, né, pode jogar até segunda quem não recebe gol. O Palmeiras finalizou bastante no gol do Atlético, principalmente no segundo tempo, né? Mas a bola teimou em não entrar. O Atlético foi bastante competente ali no contra-ataque, né? Vem fazendo uma grande campanha aí com o Filipão. É o segundo colocado do campeonato atualmente, né? Avançou nas quartas da Libertadores também, na sexta-feira. Foi interessante aí do Atlético Paranaense. E é isso, né? O Palmeiras teve a chance de abrir distância desse bolo aí, né? Que você falou, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do próprio Atlético Paranaense. Mas não conseguiu, faz parte mesmo, o tropeço vem, é apenas a segunda derrota do Palmeiras no
Brasileiro, as duas em casa, né? Curiosamente, né? Assim. Aí segue aí Palmeiras na liderança e agora seguindo de perto aí pelos Atléticos aí, pelo Corinthians. E no domingo, né, pela 16ª rodada, finalizando aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, confronto aí dos extremos da tabela aí, né? O Lanterna Fortaleza recebe o líder Palmeiras também às 18 horas lá no Castelão. Fortaleza que joga hoje pela Libertadores aí, tenta avançar as quartas aí da competição continental. Vamos então falar terminando o Palmeiras, vamos falar do São Paulo então. São Paulo que pela 15ª rodada venceu fora de casa o Atlético Goianiense, 2-1. Foi lá em Goiânia e venceu o Atlético Goianiense. Faz ali aquela campanha mediana ali o São Paulo, né? Tinha empatado na outra rodada com o Lanterna, que era o Lanterna Juventude, né? O Juventude hoje está em 19º. São Paulo com uma campanha bem, você pode dizer, instável, né? Acho que é isso mesmo, né? O time de São Paulo. Sim, o time de São Paulo, né, acaba que faz uma campanha, o que você falou, a palavra acho que é essa mesmo, né? Estável, né? Acho que por enquanto, né? O campeonato é longo, mas pelo desenho já do campeonato, realmente dificilmente São Paulo vai brigar pelo título. Acho que briga sim por vaga na Libertadores, tem time para isso, tem qualidade para conquistar ali uma vaga, né, uma quinta posição, sexta ali. E tem a Sul-Americana também, né, o São Paulo, então tá dependendo, né, conforme vai avançando, o time tem chance de ser campeão. Muitas vezes acaba deixando mais de lado o Campeonato Brasileiro, né, para o torcedor São Paulino pode ser interessante, né? Tem a Copa do Brasil ainda também, né? Bem maior assim, né? Tem mais chances de ganhar uma dessas Copas do que o brasileiro, mas o São Paulo acho que tem que continuar ali, né? Tá em 7º ali, vai ter um jogo difícil agora no final de semana, mas tá ali, tá na briga, tá na zona de classificação ali, ainda não, porque não tem, né, os campeões, mas assim, já pelo desenho, a gente já sabe que é um time lá de cima da tabela do brasileiro que vai ser campeão da Libertadores, já pelo desenho que a gente tem agora, né? Já tem um monte de brasileiro classificado. Então a gente já praticamente, acho que já tem, se eu não me engano, precisa ver direitinho, já tem um brasileiro na final da Libertadores, né? Acho que praticamente. Então, assim, já vai abrindo aquelas vaguinhas, né? A vaga da Libertadores, a outra vaga da Copa do Brasil, talvez uma vaga da própria Sul-Americana. Então, vaga para Libertadores, acho que o São Paulo vai conseguir. E aí vai melhorando também, né? Vai tendo mais paciência da torcida, né? O Rogério Ceni, eu acho que faz um bom trabalho. Ele tem as dificuldades dele, mas o trabalho é bom dentro do possível. E, claro, né, o São Paulo não está na condição do Santos, mas o torcedor de São Paulo tem, acho que, menos paciência que o do Santos, né? Não está quebrando tudo, porque o time também não está perdendo tanto. Mas o São Paulino acho que já perdeu um pouco a fé no time, né? Não acredita mais como acreditou em tempos atrás, né? Já São Paulo perde um jogo, tal, o torcedor já fala, esse time é ruim mesmo, não vai em lugar nenhum, né? Porque o time já não ganha nenhum título expressivo faz tempo, né? Então o torcedor já não confia tanto no time, mas acho que esse ano vai ser um ano bom assim para o São Paulo, com chance de algum título aí um pouquinho mais importante e vaga na Libertadores, né? Que também é muito importante para um time do tamanho do São Paulo. Exatamente, né? Isso aí, o São Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni um bom técnico. Eu gosto dele como técnico. Ele tem umas ideias interessantes, faz bons trabalhos, né? Nos times que passou aí. E é isso mesmo, né? O
São Paulo, Chico, estava você falando de Libertadores, eu olhando a tabela, é curioso, né? Os 4 primeiros avançaram no Campeonato Brasileiro, avançaram na Libertadores, né? E você falou, tá uma grande chance de ter outra final brasileira, né? Mas a gente comenta já da Libertadores. E é isso aí, o São Paulo nas 3 competições, vivo aí na Copa do Brasil, vai disputar na semana que vem com o Palmeiras, né? Vivo tem grande chance de avançar hoje na Sul-Americana. E também tem boa chance de avançar, de se classificar a próxima Libertadores aí. Quem sabe aí montar um time mais forte. O São Paulo não é ruim, principalmente o time titular, né? Tem bons nomes, bons atacantes. O São Paulo dá para almejar aí alguma coisa legal aí até para essa temporada ainda aí, né? Mata-mata aí. Vamos ver como é que vai ser. E o próximo jogo aí do São Paulo no Brasileiro, domingo também, às 18 horas, no Mineirão. São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, jogo difícil. Vou enfrentar o Galo lá, do Hulk. E boa chance aí pro São Paulo aí, né? O São Paulo vai lá visitar o Atlético Mineiro. Passando aí os resultados da 15ª rodada. O Atlético Mineiro venceu o Juventude jogando lá no Sul. O Ceará ficou 1-1 com o Inter que tinha indo bem na tabela, né? Mas empatou apenas com o Ceará. O Avaí perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1. O América Mineiro venceu o Goiás por 1-0 em casa. O Coritiba bateu o Fortaleza, vem fazendo uma campanha péssima aí no Campeonato Brasileiro, por 2-1. E o Bragantino perdeu o Botafogo em casa 1-0. E foram os outros resultados da 15ª rodada aí, né? Na tabela, o Palmeiras segue líder com 29. E agora o Atlético Paranaense é o vice-líder com 27. E o Atlético Mineiro também tem 27 e vem em terceiro. O Corinthians caiu para quarto com 26. O Internacional tem 25 e o Fluminense 20. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. O Inter acho que tem 25, 24 Fluminense. 24 Fluminense, né? Tinha feito errado aqui. O Fluminense fecha o G6 aí com 24. O São Paulo é sétimo com 22. O Flamengo, que vem se recuperando aí, está em oitavo com 21. Acho que o Flamengo chega nessa briga ali com o Palmeiras, com os Atléticos, com o Corinthians. E o Botafogo é o nono também com 21. O Santos é o 10º com 19. O Avaí é o 11º com 18. Aí tem vários times aí com 18, né? Avaí, Coritiba, América, Bragantino e o Ceará. Todos esses times aí com 18 pontos. E o Atlético Goianiense é o 16º com 17. Na zona de rebaixamento, o Goiás também tem 17, o Cuiabá 16. O Juventude é o 19º com 11 e o Fortaleza Lanterninha com 10 pontos apenas. Na próxima rodada, 16ª, rodada abrindo sábado, o Bragantino e Avaí lá no Bragança, né, no Nadia de Xerri. O Fluminense faz outro jogo em casa contra o Ceará às 19 horas no Maracanã. Acho que esse vai ser o jogo de despedida do Fred mesmo, né? E o Fluminense deve lotar, fazer uma grande festa lá para ele. O Goiás recebe o Atlético Paranaense às 20h30, né? Lá no Serrinha, lá onde o Goiás está mandando os jogos dele. No domingo, temos Coritiba e Juventude às 11 horas, lá no Couto Pereira. O clássico aí, Corinthians e Flamengo às 16, em Itaquera. O Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo às 18 no Mineirão. Santos e Atlético Goianiense também às 18 na Vila. E o Fortaleza e Palmeiras também às 18 lá no Castelão. Então, os paulistas aí jogando tudo 18 horas no domingo. O Cuiabá recebe o Botafogo às 19 lá na Arena Pantanal. E na segunda temos o jogo aí entre o Inter e o América Mineiro, às 20 horas lá no Beira-Rio. O Inter que teve uma classificação aí heróica também na Sul-Americana, né? Uma virada aí impressionante sobre o Colo-Colo. David,
Tava Fluminense e Ceará, né? Lembrei aqui que é a despedida do Fred. E eu fico um questionamento para você aí. Quem é melhor atacante, Fred ou o Benedetto? Para o Corinthians é o Benedetto, né? Até porque, né? Para o Corinthians, o Benedetto, se não tivesse fechado ainda com o Yuri Alberto, né, o pessoal podia achar que o Corinthians tinha contratado o Benedetto, né? Porque jogou muito, né, para o Corinthians. Benedetto, né? Terça-feira, né? Terça-feira, Benedetto jogou demais, hein? Pro Corinthians, né? Pro Corinthians foi excelente, né? Foi excelente. Só falando, passando a brincadeira aí, o Fred tá encerrando a carreira aí. O Fred foi um grande atacante aí de Copa do Mundo, né? Jogou aí a Copa do Mundo. Tava inclusive amanhã faz 8 anos, né? Do do 7-1. 7-1. Mas o Fred ali foi um fiasco ali da seleção e tal, mas o Fred teve uma carreira gigantesca aí como centroavante, né? Foi um grande jogador, um grande centroavante. Muitos gols na carreira aí, ídolo aí do Fluminense, principalmente, né? Sim. Cruzeiro também, né? Grande jogador aí. E é isso aí, né? Vamos ver aí, ó, desenrolar aí do Campeonato Brasileiro. A maioria dos times aí também envolvidos na Copa do Brasil e Libertadores Sul-Americana. Muitos jogos aí rolando. E alguma coisa mais a comentar aí? Ou... Não, do Brasileirão aí tá. Acho que é isso mesmo. É isso aí, então. Então, como já estávamos falando, né? Vamos falar então da Libertadores. Tivemos agora essa semana, né? Na terça e na quarta, ontem e ontem, definição aí de vários confrontos aí das oitavas de final. Só tem um jogo para ser decidido ainda, né? Que é o do Fortaleza e Estudiantes, que é hoje, quinta-feira. E vamos comentar sobre os jogos aí. Vamos começar então pelo Corinthians, então, né? Corinthians que no primeiro jogo ficou no 0-0 aqui em Itaquera contra o Boca. O Roger Guedes errou um pênalti. Poderia dar mais tranquilidade lá pro Corinthians jogar na Bombonera. E o segundo jogo, na terça-feira também, 0-0 de novo. Aí dessa vez o Benedetto errou um pênalti no tempo normal. E o Corinthians venceu nos pênaltis por 6-5. Avançou às quartas aí. O Corinthians completamente desfigurado, né? Sem muitos jogadores, muito desfalcado. Segurou a pressão lá na Bombonera. E eu fiz a brincadeira com o David e com o Benedetto, porque o Benedetto errou o pênalti no tempo normal, errou o pênalti na cobrança de pênalti, e errou gols. Foi foi É, comenta então, David, essa classificação aí. foi, pois é, né? Classificação heróica do Corinthians, né? Conseguiu um feito grandioso, assim, não com um grande futebol, óbvio, mas assim, para a história é grande, né? Porque o Boca nunca tinha sido eliminado por um clube brasileiro lá na Bombonera, né? Na Libertadores, nunca tinha sido eliminado assim, né? O Santos, o Pelé foi campeão lá, né? 63. Mas até então, o Boca não havia sido eliminado por nenhum clube brasileiro. A tarefa do Corinthians era dificílima. O pessoal já dava como normal, né, a eliminação do Corinthians, ninguém acreditava, até porque o Corinthians estava muito desfalcado ainda, né? O Corinthians estava sem o Fagner, né, o lateral super importante do Corinthians aí, grande jogador. Estava sem Maicon, que já está um tempo, mas também estava muito bem, está machucado. Estava sem o William, Renato Augusto, que também não está jogando. E é um jogo complicado, né? Jogo difícil. Você precisa dos seus jogadores experientes, né? Aí durante o jogo perdeu o melhor zagueiro, que é o João Vitor, né? Que ele tá de saída, né? Mas tava jogando, se machucou no final do primeiro tempo ali, torceu
numa dividida lá, acabou torcendo o tornozelo, também para dificultar. Entrou o Gil entrou bem, né? Foi importante até o Gil na cobrança de pênalti, né? Então, assim, o Corinthians fez o que deu, se segurou ali, criou muito pouco, criou quase nada, né? Acho que deu um chute no gol só. O Boca finalizou mais, mas também não foi um time tão superior assim, né? O Boca não foi um time que agrediu tanto assim, o Corinthians, que teve grandes chances, né? O Cássio fez uma ou duas defesas ali um pouquinho mais difícil, mas nada também assim, o Boca não tava também no seu melhor, né? Tinha poupado, né, também seus jogadores, os principais no campeonato argentino lá, tanto que perdeu em casa, né? 3-0 para o Banfield. Então também você vê que o Boca não tem um grande elenco, né? Não é um time também que tem, né, muitos jogadores, mas era era melhor, né? Era um time melhor, estava com o seu time titular, não tinha tantos problemas como o Corinthians. E o fiel da balança acho que foi o Benedetto mesmo, né? Poderia ter sido o Raul Gustavo, porque Raul Gustavo comete o pênalti durante a partida, né? Que o Benedetto perde, né? Não bateu mal esse pênalti, né? Durante o jogo, ele consegue até tirar o Cássio, né? O Cássio cai para um lado, ele vai chuta a bola na trave. Também se ele faz esse gol, acho que o Corinthians não teria força para empatar o jogo. Então, tem esse pênalti. O Raul Gustavo também, na cobrança de pênaltis, perdeu o pênalti, né? Que cobrou, perdeu o pênalti. Então, se o Benedetto faz, o vilão do jogo ia ser o Raul Gustavo, né? Porque fez um pênalti, depois perdeu o pênalti. É garoto ainda, né? É um bom zagueiro. E é o que o Corinthians tinha, não tinha o que fazer. No jogo tempo normal, assim, o Corinthians só tinha o Roger Guedes como atacante e ele achei que jogou com muita má vontade, assim, faltou muita vontade ali para ele de marcar, de correr, de tentar segurar um pouquinho mais a bola no ataque. Um jogador que eu acho que está devendo aí o futebol, né? Não, assim, ele é bom jogador, mas assim, ele não demonstra assim vontade, né? Tem alguns lances ali que a defesa do Boca tá com a bola e ele tá de costas para a bola, né? Você tem que pelo menos, né? Você não vai lá dar um carrinho, mas dificulta a saída de bola, até porque o Corinthians já tá com dificuldade, né? Tem que ter um pouquinho de vontade, o jogo é difícil. A intenção do Corinthians, acho que foi essa o tempo todo, levar o jogo para os pênaltis, para tentar, né, ganhar, porque pênalti aí é quem bate melhor e quem tem o melhor goleiro acaba levando. Então, mas foi heróico, né? O Cássio acabou sendo, então, o herói, né, do Corinthians, porque pegou 2 pênaltis, né? Quando também já estava difícil. No fim, na cobrança de pênaltis, o Roger Guedes aí foi importante, né? Bateu um pênalti bem, né? Chutou lá no ângulo ali, meio, né? Um jeito diferente de bater, a bola entrou. E era o gol importante, porque se ele perde aquele pênalti também, a Corinthians estava eliminado, né? Assim como Benedetto realmente foi um fiasco, a torcida do Boca deve estar com muita raiva dele, porque ele teve a chance de dar a vitória 2 vezes, né, durante o tempo normal e depois na cobrança de pênaltis, né, porque o Cássio pega um pênalti, né, do jogador lá, não vou lembrar quem é o jogador agora, o Cássio pega um pênalti, mas na sequência o Corinthians perde 2 pênaltis, né, então se o Benedetto, tanto o Raul Gustavo quanto o Bruno Melo perderam seus pênaltis, se o Benedetto faz, o jogo acaba, né, não dá nem chance do Roger Guedes bater. Então, e aí ele chuta a bola lá em cima, né? Quase fora do estádio. Acho que estava nervoso também, né? Porque já tinha perdido no tempo normal, né? Então, enfim. E quis dar aquele chutão, né? Falou, vou dar um chutão lá no meio do gol, onde a bola for, ela vai entrar, né? Chute forte, só que ele pegou mal demais na bola. Aí vem o Roger Guedes também, meio parecido, faz o gol. E aí vai para a cobrança alternada lá, né? Aí vai até que uma hora o Cássio
pega o pênalti e aí vem o Gil para bater, bate o Rossi, né, o goleiro do Boca, ainda toca na bola, até o pênalti anterior também, né, do Piton, o Rossi toca na bola, a bola entra. E do Gil também, o Gil bate no cantinho, mas ele ali dá um toquinho, a bola entra e aí acabou, né? Acabou o sofrimento lá, a torcida do Corinthians, jogadores fazendo festa, foi bem interessante, porque fazia tempo também que o Corinthians não tinha uma vitória expressiva, assim, um jogo de emoção, né? De classificação e tal. E agora abre, né? Temos um mês aí pro confronto contra o Flamengo, né? Corinthians é outro time, né? Vem Yuri Alberto vai poder jogar, os jogadores mais importantes também acho que vão ter tempo de se recuperar, então o Corinthians vai ter um time, né, para enfrentar o Flamengo que não teve contra o Boca. Tem rumores aí que o Corinthians está tentando a contratação agora, vai perder o João Vitor, tentando trazer de volta, né, Balbuena, que é jogador também, grande zagueiro aí, foi campeão já pelo Corinthians, né? Grande jogador, tá na Europa. Então, acho que o Corinthians vai ter um time bom aí para poder enfrentar esse Flamengo aí que parece que vem forte, né? Exatamente, né? Você falou que a torcida do Boca deve gostar muito do Benedetto. Tem outra torcida também que odeia o Benedetto, que é a torcida do Palmeiras. Né? Essa. Agora mais ainda, né? Foi carrasco do Palmeiras na semifinal de 2018 e agora entrega o Corinthians. A gente tinha comentado no último programa, né? Eu até postava no Corinthians passado. Esse time do Boca não tem nada assim, de espetacular, né? Por deixar de passar, visto dificuldades dos desfalques, né? E tinha, talvez, sei lá, La Bombonera é o estádio mais, tem toda essa mística e tal, La Bombonera, mais difícil de jogar, né? Aí quando ele superou essas dificuldades aí, e aquele pênalti lá, eu não sei, eu ouvi alguns rumores que ele tinha treta, né, com o Batalha, né, o ex-técnico do Boca, né, ele saiu do Boca agora, né? Aham. Esse procede, mas aquilo ali o cara fez de propósito, não é possível, cara. Será? Mas... O cara parecia um kicker da NFL ali, cara. É. Só bota no segundo andar da arquibancada. Sim, fez um field goal ali de umas 60 jardas fácil. Dá pra ter um tiro de meta no pênalti. Assim, não sei se faz sentido, né, o cara fazer aquilo. É, Ele faz o pênalti, acabava de puta, né? sim. O cara fazia aquilo, o cara enlouqueceu, cara. É, não dá. Era melhor, né, tentar a cobrança no canto ali e tal, se ele... Exato. Porque realmente estranhíssimo, né? Mas acontece, né? Não é... Se o Baggio bateu na final da Copa de 94 lá, né? Acho que ele não bate, né? Então, sei lá, né? Pode ser, né? Vai ter rumores, né? A imprensa vai falar algumas coisas e tal. Mas não sei se o cara perderia a classificação por causa de uma briga com o treinador, né? O Alexandre Pato, versão 2.0, briga com o treinador e bate o pênalti de qualquer jeito. Não sei, ainda mais numa Libertadores, né? Sei O lá. Roger contra o Figueirense, eu acho que foi, na Copa do Brasil. Também. Mas, assim, eu tava vendo até um infográfico, um gráfico aí, que o pênalti do Barra passou 1,5 m do gol, do Benedetto passou acho que 2,5 m, uma coisa. 10 metros. Se tivesse 2 gols um em cima do outro, a bola entraria. Chega a ser cômico, cara. Sim. E outro, o cara é o principal atacante, né? É o principal batedor de pênalti, né? A mesma coisa, né? Sei lá, né? O cara perder pênalti, todo mundo perde, né? O Hulk até perde, é o principal batedor do Galo e perde pênalti, né? Mas nesse nível, realmente, quando você é o principal batedor, é porque você geralmente cobra bem, né? E sei lá, né? Enfim. É, Agora já era, né?
Bizarro, bizarro. E falando de outros resultados aí da Libertadores, né? Na terça-feira também o Atlético Paranaense fez história aí com o Filipão, né? Mais uma vez avançando aí as quartas de final da Libertadores. Tinha vencido 2-1 em casa, né? O Libertad saiu vencendo, saiu perdendo lá. Tomou o gol de Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz ainda joga bola, cara. Quem diria? Fez um golaço aí, um belo gol foi levando na defesa. No finalzinho ali, o Atlético empatou 1-1. Trouxe a classificação para casa de volta, né? Na terça também tivemos o Emelec, perdeu para o Galo por 1-0, pênalti ali do Hulk ali. Você falou, né? O Hulk tinha errado um pênalti lá no primeiro jogo também. Tinha sido 1-1 lá no Equador. E terça-feira venceu por 1-0. Dessa vez o Hulk converteu, né? Fala um pouquinho aí desses jogos aí, David. Então, classificações aí dos brasileiros, né? O Atlético com bastante dificuldade, né? O Atlético Mineiro, né? Com bastante dificuldade contra o Emelec, né? O Emelec que estava no grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou com facilidade os 2 jogos até do Emelec, né? Mas contra o Galo não foi assim, né? O Galo que melhorou o seu futebol, vem melhorando, mas ainda não apresenta o futebol do ano passado, né? Que encantava, que todo mundo falava. O Hulk, sim, continua sendo o mesmo, jogando demais, mas a equipe do Galo acho que está devendo ainda um pouquinho, né? Porque acho que não era para ser tão difícil essa classificação aí contra o Emelec, acabou sendo bem difícil, né? Depois na entrevista lá, o Turco Mohamed falando para a torcida, né? Porque eu gosto de sofrer, sofrido é melhor. Mentira, né? Ninguém gosta de sofrer. É legal, às vezes, né? A classificação como foi essa do Corinthians, né? Sofrido, mas tem um contexto, né? O time todo, né? Todo desmantelado, todo remendado, é uma coisa. Aí você fala, poxa, os caras deram o que tinham e conseguiram. Agora, o time do Atlético é muito melhor que o do Emelec. Era para ter vencido, se não os 2 jogos aqui no Mineirão, era para ter vencido, né, com mais facilidade. Então, essa conversa aí de que gosta de sofrer é só para o torcedor, né? Daqui aí vai ficar, talvez, né? Tentar lembrar a Libertadores que venceu lá, né? Quando o goleiro Vitor foi herói e tudo mais, né? Trazer essa mística, sei lá. Mas, né, isso aí é desculpa para encobrir o futebol ruim, né? Classificou, o importante é classificar, mas se quiser sofrer aí contra o Palmeiras, aí vai sofrer bastante contra o Palmeiras, só que não vai passar, não, vai sofrer tomando gol, né? Então tem que melhorar muito o futebol e Atlético Mineiro se quiser alguma coisa melhor na Libertadores. O Atlético Paranaense teve um confronto bacana também, né? Venceu, você falou, venceu em casa e lá no finalzinho depois conseguiu empate, classificou no estilo Filipão mesmo, né? Mas não sofreu tanto, não foi um sofrimento tão grande assim do Atlético Paranaense. Foram 2 bons jogos do time, né? Mas o Libertad é um time melhor que o Emelec. E é isso aí, o Atlético Paranaense agora aguardando, né, a definição entre Estudiantes e Fortaleza, né? Pendendo um pouquinho mais para o Estudiantes, né? A chance, né? Joga em casa, o Fortaleza não sei se vai ter forças lá para ganhar, ou pelo menos empatar e levar para os pênaltis. Mas a torcida, vamos ver, vamos ficar na torcida aí pelo Fortaleza para ter nessa chave aí só ficariam brasileiros, né? Ficariam 4 brasileiros aí do lado do Atlético Mineiro, Palmeiras e os 2 Atléticos, né? Palmeiras e Fortaleza, se o Fortaleza passar, né? Exatamente. Filipão que tem grande história aí na Libertadores, né? Acho que ele nunca foi eliminado antes das quartas numa Libertadores. Mais uma vez aí, leva aí o time aí a uma quarta de final. E continuando aí, né, a Copa do Brasil. Opa, não, a Libertadores, né? Parecendo a Copa do Brasil. Você é na Copa do Brasil?
Aí ontem, quarta-feira, saiu o adversário do Atlético Mineiro, Palmeiras, o atual bicampeão aí, né? Que já estava tranquilo, né? Tinha feito 3-0 lá no Paraguai. E ontem, o Palmeiras não sabe brincar em Libertadores, meteu 5 no Cerro Porteño. E saiu o tão esperado gol de bicicleta de Rony Rústico. Conseguiu, foi um gol. Foi um belo gol. O Rony conseguiu guardar ali, né? O estádio foi abaixo, a torcida em êxtase, né? Comentando um pouco do jogo, Palmeiras completo ali, né? A sua formação. Minto. O Palmeiras deu uma poupadinha, né? Começou ali com o Navarro, né? E o Navarro no começo do jogo já se machucou, né? Que aí foi ponto de virada, né? Aí entrou o Rony e mudou o time, né? Primeiro tempo ali ainda estava meio preguiçoso, mas fez 1-0. E aí no segundo tempo veio aquela avalanche ali, como o time do Abel Ferreira está acostumando a fazer aí, né? Emendou aí 2, 3 gols aí na sequência aí. E no finalzinho lá o Rony fez aquele gol para sacramentar a classificação mais uma vez aí, muita vez aí, nos últimos 5 anos aí, o Palmeiras chega pelo menos às quartas aí da Libertadores, né? Tenta aí chegar na sua terceira final aí consecutiva, vencer seu terceiro título consecutivo, foi muito difícil, né? Só o Estudiantes conseguiu lá na década de 60, inclusive vencendo uma do Palmeiras em 68, e o Independiente, né, que venceu 4 seguidas lá na década de 70 também. Então, muito raro de acontecer, mas o Palmeiras segue aí. Agora tem um adversário bem difícil, o Atlético Mineiro, né? A revanche da semifinal do ano passado. Já tem o Galo tá trazendo uma barca aí de jogadores, né? Bastante jogador aí o Galo vem contratando, né? Já tem um mês aí para os jogos aí. O Palmeiras tem jogadores para estrear também. Bastante coisa para acontecer aí, né? Então é isso aí, Palmeiras 8-0 no agregado, não deu chance aí pro Cerro Porteño, do Arce, né? Palmeiras que no sábado, pelo brasileiro, jogou contra o Felipão, um ídolo como técnico, e enfrentou agora de novo um ídolo como jogador aí, o Arce, o treinador aí do Cerro Porteño. Aí, David. Sim, Palmeiras não teve dificuldades, né? Passou bem, passou com facilidade, né? Jogando muito bem, né? Palmeiras vem fazendo uma Libertadores excelente, né? Como você falou, é difícil, né? Ganhar 3 seguidas, mas que o Palmeiras vai longe. Quer dizer, o confronto é difícil agora, né? É um confronto brasileiro contra um Atlético Mineiro que quer agora, né? Tá mais, parece que interessado em vencer a Libertadores, né? Venceu o Campeonato Brasileiro no ano passado, então. Mas assim, querer todos querem, né? Então, o Galo quer, o Palmeiras quer também, enfim, o Flamengo, todo mundo quer, né? E hoje o Palmeiras joga melhor, né? Não tem como discutir isso, né? Pode discutir, o elenco do Atlético é melhor, tem mais nomes e tudo mais, mas jogando futebol hoje o Palmeiras é melhor. Tem essa questão de um mês aí, né? Até né, você falar, hoje, se jogasse fosse semana que vem Palmeiras e Atlético, acho que o Palmeiras venceria, né? Daqui um mês as coisas mudam, né? Eu lembro que o ano passado a gente comentava antes da final, né? Palmeiras e Flamengo, né? E falava, não, o Flamengo é extremamente favorito, o time estava dando goleada atrás de goleada e tudo mais, e aí foi chegando próximo do jogo, o Palmeiras foi melhorando, o Flamengo foi piorando, chegaram ali meio equilibrados, né? Os dois times praticamente no mesmo nível, e realmente foi um jogo super equilibrado, o Palmeiras venceu no detalhe, né? Então é a mesma coisa, né? Como é longe, né? Pode mudar. Eu acho que pode mudar o Atlético. O Palmeiras não dá sinais de que vai ter uma queda no desempenho, né? O Palmeiras está bem constante esse ano, né? Vem bem nas 3 competições aí. Então,
pode ser. O que se espera é que o Atlético Mineiro melhore, né? Jogue melhor, né? Vai ter esse tempo aí, os outros times também terão, mas vai ser legal, vai ser um confronto interessante, porque, claro, é diferente, né? O time já entra mais cauteloso, né? Lógico, o Palmeiras também não vai sair que nem doido para cima do Atlético Mineiro, porque tem, né? Tem grandes jogadores lá. E é isso aí, o Rony, né? Parabéns aí, o Rony jogando demais, né? Ele é até meio subestimado, né? Não é craque, a gente sabe que ele não é um craque, mas o que ele faz ali no Palmeiras é para ser exaltado mesmo, porque o cara tá jogando demais, principalmente na Libertadores, né? E fez o tão sonhado gol de bicicleta aí, realmente um golaço. Hoje acho que é o principal, se não é o melhor, né? Se o Palmeiras tem o Dudu, que tecnicamente é melhor que ele e tal, mas hoje jogando futebol, desempenho, ele é o melhor jogador ali melhor atacante, vai, porque a gente tem o Veiga também jogando muito, né? Mas é o melhor atacante do Palmeiras hoje, é o Rony, né? Você tinha citado o Roger Guedes, né, falando do Corinthians, né, e um comparativo, né, que o Roger Guedes é um jogador muito mais técnico que o Rony. Ele bate um pênalti bem, sabe? Mas na vontade, na raça, não é só raça, né, mas o Rony acaba igualando e talvez até superando o Roger Guedes. Sim. Por muito mais técnico. Impossível de não reconhecer, mas o que é melhor para um time? Um jogador como o Roger Guedes, meio preguiçoso, meio pretencioso, ou um cara igual o Rony, que esse gol da persistência, né? O cara ficou ali tentando fazer o gol, tentando, treinando e tentando nos jogos e até que conseguiu, né? Cara bem, o bem parece ser o Rony, né? Aquele cara bem humilde e tal, que merece aí passar pelo que ele tá passando, né? Igual você falou, longe não é um primor de técnica, mas consegue ser o melhor atacante aí do elenco do Palmeiras. O Abel já bancou ele, né? Bancou e continua bancando na coletiva, falou que ele não sai do time de jeito nenhum. É como, né? Vai tirar. Então. E Palmeiras, 8 vitórias em 8 jogos aí, campanha avassaladora aí na Libertadores. Se contar, né? Contando o jogo da final, são 9 vitórias seguidas, né? Contando o jogo da final, são 9 vitórias seguidas e recorde, que é recorde de vitórias seguidas aí na Libertadores, né? E 33 gols marcados na competição, né? Média de mais de 4 aí por jogo. Então, grande campanha do Palmeiras aí. Agora vai ser colocar na prova aí contra o fortíssimo time também do Atlético Mineiro. Terminando então o Palmeiras, né? Vamos falar do adversário do Corinthians também, que avançou ontem também de forma avassaladora. O Flamengo eliminou o Tolima, tinha vencido lá por 1-0, né? Com o gol do Andreas Pereira, o jogo da despedida do Andreas, né? Andreas que é famoso por suas assistências. E agora fez o gol lá, né? E ontem o Flamengo venceu por 7-1. 7-1. O Flamengo tirou o Tolima lá no Maracanã. 4 gols do Pedro. Acho que foram 4 gols e uma assistência, né? Uma partida apoteótica do Pedro aí. Para sacramentar a classificação às quartas aí da Liberta, né? E agora teremos aí o clássico das maiores torcidas aí, né? Flamengo e Corinthians aí. Comenta um pouco aí desse Flamengo aí dele. Então, esse Flamengo, Felipe, parece que tá engrenando, né? Vamos ver, né? Que vai. Acho que é um jogo atípico, né? No Flamengo não vinha jogando para isso, né? E o Tolima também não parecia ser um time tão ruim assim para tomar 7, né? Não sei o que aconteceu com o Tolima, né? O time não jogava, alguns lances ali você via até uma certa facilidade do Flamengo de entrar na defesa do Tolima, né? Tocando bola, sem marcação. Tem um gol que o Pedro
faz de cabeça ali que o Rodinei cruza a bola assim, tipo na pequena área, né? Os zagueiros tudo meio que olhando, passa fácil por um zagueiro e outros dois zagueiros ali olhando a bola, ninguém marca o Pedro só empurra para o gol praticamente. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Tem algum problema interno lá do Tolima, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez o gol, Pedro jogou bem. Parece que o Dorival consegue colocar, né? Pedro e Gabigol jogando juntos, né? Coisa que falavam que não dava certo. O Flamengo já é um elenco muito forte, né? Se você analisar em relação a elenco, acho que ainda é o melhor elenco do Brasil, né? Vem ali Flamengo e Atlético Mineiro, mas acho que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, ainda mais agora com os reforços, né? Everton, Cebolinha, Vidal, né? Grandes, o Vidal ainda é um jogador mais velho, mas o Everton, Cebolinha, grande atacante, né? O Flamengo perdeu o Bruno Henrique, né? Que é outro grande jogador, vai ficar fora um tempinho aí, né? Não sei quanto, mas um bom tempo. Mas tem aí, né? Pedro bem, Gabigol, Everton, Cebolinha, imagina-se que venha bem também, né? Então, o Dorival aí conseguindo, vamos ver, né? Vamos ver se o Dorival, eu acho que ele é melhor técnico que o Renato Gaúcho, né? O pessoal deu uma comparada e que é meio parecido. O Renato Gaúcho, quando chegou também, deu um ânimo lá, os caras estavam goleando também, né? No início do Renato, depois o time desandou de novo. Não acho que vai acontecer a mesma coisa com o Dorival, acho que ele é melhor treinador mesmo, né? Questões táticas e tal, apresenta alguma coisa melhor do que o Renato. E então, vamos ver, né? Domingo, Corinthians ainda, né, falando do confronto, vão se enfrentar aí, Corinthians e Flamengo. Domingo, o Corinthians deve vir um time reserva, assim, né? Meio também alternativo, mas também o Flamengo deve vir meio dos dois times, vão estar meio de ressaca, então também não vai dar para saber muito, não vai dar para ter ideia do confronto, né? Tá com cara de empate esse jogo aí de domingo, né? Os dois times meio com preguiça. Talvez, não sei se o Flamengo pode estar mais animado, né? Vem com o time titular, mas o Corinthians eu acho que vai ali ficar meio se segurando e tal. Agora, para o confronto da Libertadores, aí vamos ter que esperar os próximos jogos aí das equipes para ver o Corinthians, né, ter os seus jogadores de volta para aí sim a gente poder falar quem está melhor, quem que tem mais chance e tal, mas elenco por elenco do Flamengo é melhor, né? É melhor que o elenco do Flamengo é melhor que o do Palmeiras, é melhor que o do Galo, e claro que é melhor que o do Corinthians, mas jogando futebol aí as coisas não são bem assim, né? O Flamengo tem esse jogo bom, mas foi bom contra o Santos também já, né? O Flamengo foi 2-1, mas jogou bem contra o Santos. E agora esse grande jogo aí contra o Tolima, que não era esperado, né? Esperava-se a vitória, mas até meio com um pouco de dificuldade. Então, vamos ver o que esse Flamengo vai apresentar aí daqui para frente. Concordo que o Flamengo é o melhor elenco aí, né? Tem mais jogadores, vamos dizer assim. Talvez o jogador mais decisivo é o Hulk, mas o Flamengo tem vários jogadores ali que podem decidir um jogo, né? Eu acho o Dorival também um bom técnico. Essa questão, cara, eu acho que isso é meio que um vício desse elenco do Flamengo também que acontece. Que toda vez é assim: chega o técnico, o cara começa a meter goleada, de repente ele bola. Então, isso fica com o pé meio um pouco atrás, né? Não sei se tem condição de manter, mas não sei. Parece que os jogadores se acomodam e param de jogar até. Mas está muito longe ainda, como você falou, né? O jogo ainda da Libertadores. Para esse jogo de domingo, agora contra o Corinthians, né, o Flamengo deve poupar porque tem Copa do Brasil no meio de semana, né? Vai tentar reverter a desvantagem para o Galo. O Corinthians não já vai praticamente classificado contra o Santos, né?
Então é isso. O Flamengo tenta aí chegar à sua segunda final, né? Seria a terceira final em 4 anos, né? Ganhou do River. Aí perdeu ano passado, o Palmeiras tenta chegar à final de novo. E vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Os outros jogos, o Tajeres passou sobre o Colón, o argentino aí, né? Foi 1-1 o primeiro jogo e foi ontem, quarta-feira, o Tajeres fez 2-0 fora de casa e avançou para pegar o Vélez. Vélez que eliminou o todo-poderoso River Plate, venceu por 1-0 o primeiro jogo e ontem segurou o 0-0 lá no Monumental, teve o gol anulado do River ali pelo VAR ali, né? E vamos ter o confronto argentino aí para dar uma equilibrada aí, né, nos brasileiros aí, né? Então, River e Boca eliminados aí da competição. E tem mais um argentino tentando passar hoje. Vamos ver se o Estudiantes avança contra o Fortaleza hoje às 21h30, né? O Fortaleza empatou o primeiro jogo em 1-1. O Estudiantes, quem vencer hoje passa, né? Empate leva para os pênaltis. A partida lá na Argentina. E aí se avança mais um brasileiro, ou os argentinos dão uma equilibrada. Né? Os confrontos, a princípio, são nas quartas de final. A chave de um lado da chave. O Atlético Paranaense vai enfrentar o vencedor desse Estudiantes de Fortaleza. Então podemos ter mais um confronto brasileiro. E o Atlético Mineiro enfrenta o Palmeiras. O Estudiantes decidiria em casa e o Palmeiras decide em casa contra o Atlético Mineiro. Então, nesse caso, então, se o Fortaleza avançar hoje, aí é garantido que vão ter um brasileiro na final. Não, isso, vamos ter um brasileiro na final, porque do lado da chave vai ficar só quatro brasileiros. Do outro lado da chave, Corinthians enfrenta o Flamengo. O Flamengo decide no Maracanã. E o Vélez enfrenta o Tajeres. O Tajeres decide em casa. Vão ser na semana dos dias 2 a 4 de agosto os jogos de ida e os jogos de volta dos dias 9 a 11 de agosto. Então, praticamente um mês aí para esses confrontos aí, né? A gente faz aquele prognóstico lá, né, David? Mas é isso aí, né? Acho que tem muito tempo ainda para os jogos acontecerem, né? Não dá para prever muita coisa, né? Mas eu acho que a final sai de Atlético Mineiro e Palmeiras e Corinthians e Flamengo. Quem avançar nesses jogos aí, acho que faz a final. Acho. Sim, também, mas é que esse Atlético Paranaense aí não sei, né? Sei não. Tá. Eu acho que o Atlético Paranaense, independente de quem jogar, seja Estudiantes ou Fortaleza, ele passa. Então, um lado aí vai ser uma semifinal, né? Entre Palmeiras e Atlético Paranaense, ou Galo e Atlético Paranaense, né? Mas, assim, concordo com você, assim, o campeão sai desses quatro aí, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Acho que torço, né? E acho que a chance é grande mesmo de termos uma final brasileira, né? Um brasileiro, acho que sem dúvida chega, porque o lado aí do chaveamento são 3 brasileiros e podendo ser 4 ou um argentino, né? Do outro, sim, né? Aparentemente, né? Corinthians e Flamengo são bem mais fortes que Vélez e Tajeres, então também tendem a vencer o confronto quem passar, né? Contra o Vélez ou Tajeres, então o desenho é esse, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? É prognóstico, né? Vai mudando conforme as coisas vão acontecendo, né? Os times se reforçam e tal. Mas realmente é só assim, de tudo esse Atlético Paranaense aí correndo meio que por fora, mas
assusta um pouquinho aí. A gente sabe que vai ser difícil de ganhar desse time aí. Com certeza. Quando saiu o chaveamento, parecia que o lado ali do Palmeiras e do Atlético Mineiro era mais tranquilo e o Corinthians era mais difícil, mas agora inverteu, né? O Boca e o River já vazaram, então o lado da chave do Corinthians e do Flamengo talvez ficou um pouco mais fraco, né? Não acho que é a semifinal, né? Quem passar tá na final. Como você falou, isso não dá para descartar. Atlético Paranaense, Estudiantes também, né? Mas eu acho que quem avançar desse confronto aí faz a final. Vamos ver, né? Coisa para acontecer ainda, muita gente para estrear, muita gente para sair. Daqui a um mês, muita coisa vai mudar, né? Então, essa foi a Libertadores. Tivemos também definições aí dos jogos da Sul-Americana, falando de alguns brasileiros aí, né? Como a gente comentou sobre o Santos. Empatou lá em 1x1, empatou aqui em 1x1. Foi eliminado nos pênaltis. Quebra-quebra lá na Vila, coisa feia lá. Ricardo Goulart aí, uma grande decepção aí, né? Veio aí para ser o cara, ser um craque do time aí, mas não conseguiu, né? O Internacional, uma classificação heróica aí contra o Colo-Colo, né? Perdeu lá no Chile por 2x0. Saiu perdendo lá no Beira-Rio de 1x0 e virou 4x1. Avançou também as quartas da Sula. Como diz o ditado, né? Nunca confio em time chileno, né? Time chileno é. O Ceará avançou também, fazendo uma boa campanha aí. O Ceará, né? Que perdeu o Dorival Júnior, mas o Marquinhos Santos aí vem fazendo um grande trabalho aí no Ceará. Venceu lá a Bolívia, o The Strongest. Venceu de novo. Venceu por 2x0, mas se meteu 3x0 ontem. Avançou também a Sula. E hoje, né, temos tivemos também hoje, né, temos quinta-feira. Temos o Atlético Goianiense tentando reverter a desvantagem para o Olímpia. Perdeu de 2x0 lá no Paraguai. Hoje tem que vencer aí por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. E a Universidade Católica tenta também reverter contra o São Paulo no Morumbi, às 21h30 também. Muito difícil, né? Foi 4x2 para o São Paulo lá no Chile. Nunca confio em time chileno. E um jogo estranho, né? 3 jogadores do São Paulo expulsos. Bem estranho o jogo. Fala um pouco aí. Oi? Fala um pouco aí. Sim, então. De todos os brasileiros, né? O Ceará, né? Com grande campanha, né? Ganhou, assim como o Palmeiras na Libertadores, o Ceará na Sul-Americana ganhou todos os jogos, né? Faz uma excelente campanha. O Inter, né? Virada aí heróica e tal, venceu bem, né? Conseguiu a classificação. Vai bem, né? Legal também que de certa forma também a gente vai tendo vários, né, confrontos brasileiros aí, vai meio desenhando também um caminho brasileiro para uma final aí, né, da Sul-Americana, uma final brasileira, né? Ceará bem, Inter bem, São Paulo também, que já venceu lá 4x2. Acredito que hoje vença outra vez, vença uma certa tranquilidade, acho que já está classificado, né? Então a gente vai ter aí confrontos legais também, né, da Sul-Americana, né? E um caminho legal aí para chegar numa final brasileira também, né? Da Sul-Americana, que também já tivemos o ano passado, né? Entre Atlético Paranaense e Bragantino, né? Então, vamos ver se mais uma vez a gente vai ter aí nas duas competições, né? Tanto Libertadores como Sul-Americana, brasileiros aí fazendo as finais. Tudo aí para acontecer, né? Vamos ver se a Conmebol não vai. Acho que agora com VAR, com tudo, acho que é mais difícil. Mas não dá para descartar a Conmebol contra alguma coisa aí, né?
vários casos comentando um pouco, né? Vários casos de extra futebol, de racismo aí, a gente viu aí, né? Durante todos os confrontos aí principalmente na Libertadores, né? Não cheguei a ver se teve algum caso na Sul-Americana, mas provavelmente deve acontecer também. E a Conmebol, mas aquela nota de repúdio, põe placa, tem racismo, a gente tá tudo lá mesmo, alguma coisa, não acaba não acontecendo nada. Então, fico só com o pé atrás por isso, né? Fizemos finais brasileiras na Libertadores 2 anos seguidos, ano passado da Sul-Americana também final brasileira, mas se nada de tudo seguindo a lógica aí, devemos ter mais uma brasileiros aí decidindo aí, esses títulos aí, né? Alguns confrontos das quartas de final definidos já. O Internacional vai enfrentar o Melgar do Peru e vamos ter aí o Ceará vai enfrentar o São Paulo, a Universidade Católica, provavelmente vai ser o São Paulo, né? Então, um bom confronto aí na Copa Sul-Americana. Bom, então é isso, né? Falando aí do futebol, Campeonato Brasileiro e as competições internacionais aí, Libertadores e Sul-Americana. Vamos falar um pouco aí do mercado, então, né? Como a gente comentou, vai ter bastante contratação aí. Na Europa, lá, já tendo movimentações, né, nos clubes. O Richarlison, aí, atacante, deixou o Everton, foi pro Tottenham. O Gabriel Jesus saiu do City, foi pro Arsenal. Vai para Londres também o Gabriel Jesus jogar contra o Richarlison. O Haaland foi pro City, né? Essa já tinha sido um pouco antes dessa contratação aí, né? Talvez até por isso o Gabriel saiu também do City, né? O Haaland. Imagina quanto de gol que ele não vai fazer jogando nesse time. Nossa. O Mané saiu do Liverpool, foi pro Bayern. Essa. No Liverpool. Lukaku voltou para Inter de Milão, né? Voltou, vai fazer a dupla lá com o Lautaro. E o Sterling tá acertando com o Chelsea, né? Não sei se já teve já foi anunciado. Yeah. O Sterling tá bem perto de ser anunciado aí pelo Chelsea. O Chelsea também tá tentando montar não, já tem, né? Se reforçar aí para a sequência para o início da temporada aí 22-23, né? Aqui no Brasil, o Atlético Mineiro está trazendo a barca aí, repatriando o Germerson, zagueiro, Allan Kardec, Pedrinho do Corinthians, que era do Corinthians, né? E o Pavon, ex-Boca. Então, vários jogadores aí. O Allan Kardec não sei como é que tá hoje, né? O Germerson é bom zagueiro, o Pedrinho é bom jogador, tem a questão física, mas é bom jogador, vamos ver se ele melhorou. Esse Pavon também era uma promessa, né? Deve reforçar aí, ajudar aí o time do Atlético, né? O Flamengo trouxe o Everton Cebolinha e o Vidal, que estava lá ontem no Maracanã vendo o jogo. O Vidal, 35 anos, jogador chileno aí, bastante experiência na Europa e tal. O Corinthians fechou com o Yuri Alberto e está tentando trazer o Balbuena, né? E o Palmeiras tem 2 atacantes aí para estrear também, né? Agora, no dia 18, que abre a janela. O Merentiel, o atacante uruguai, e o Flaco Lopes, atacante argentino. O Flaco Lopes, o Palmeiras pagou caro nele, né? Veio do Lanús. Uma contratação aí, não de peso, porque ninguém conhece, mas pagou caro no cara, né? Então, Diga aí, o Leite. Você pagou caro, né? A gente imagina que seja uma promessa, né? Então, tem esperança, né? Claro, vai chegar, vai começar, vai se adaptar e tal, né? O Galo, você vê, né, trazendo bastante, né? O Gemerson já conhecido da torcida, Allan Kardec, como você falou, jogador já mais veterano agora, né? Não sei, mas já tem mais de 30, né? Então, já mais, né? Sei lá, não sei como tá o Allan Kardec. Pedrinho é grande jogador, é muito bom jogador. Tinha uma questão física, né? Quando saiu do Corinthians, não sei, como você disse, se resolveu, né? Se já agora já ganhou um pouquinho mais de porte físico e tal. O Pavão também é uma promessa aí, bom jogador. E é isso, né? O Corinthians com o Yuri Alberto, esse, né, recentemente, né, jogou aí recente aí no Inter, né, e fazendo muitos gols, é muito bom jogador, então acredito que
vai ser muito importante aí para o Corinthians, porque o Corinthians está precisando aí de um centroavante, aí talvez assim, Roger Guedes pare de frescura, né? Vai jogar lá na esquerda, que ele gosta, que ele só joga na esquerda, né? Você comentou, né? Comparando, você vê o Rony, mandar o Rony jogar de zagueiro, ele joga, de volante ele joga, lateral, joga até de goleiro. Aí o Roger Guedes, eu só jogo se for na esquerda para eu cortar para dentro e fazer o gol, porque eu só jogo assim e eu também não marco. Então é complicado, né? O cara é muito bom jogador, é talentoso, mas dá a impressão que, não sei, acho que o cara não gosta tanto de jogar futebol, né? Quanto outros jogadores, como o Rony, por exemplo, né? Então o Yuri Alberto acho que vai ser importante para isso, para o Corinthians, né? Primeiro, porque o Corinthians precisa de um atacante, e outra para o Roger Guedes, né, ter vamos dizer assim, alguém no elenco para disputar ali, né, para fazer e querer jogar, né, porque vai ter um cara que vão falar mais desse cara, porque até então você tem lá um William e tal, mas já é um jogador mais veterano, né, então o Roger Guedes ainda se acha a maior estrela do time, né, talvez com o Yuri Alberto chegando, ele, né, acorde e queira jogar um pouquinho mais, então vai ser importante. E se conseguir também trazer o Balbuena, aí acho que até também, né, pela perda aí do principal zagueiro, que é o João Vitor, né, ótimo zagueiro, aí o Corinthians vai perder. Então, precisa repor mesmo, né, até porque o Corinthians não tem tantos zagueiros, já tem o Gil, já, né, final de carreira e tal. E é isso, né? Aí lá na Europa, legal também, né? Falou-se muito de Neymar saindo e tal, aí renovou lá com o PSG, aí ninguém sabe mais o que vai acontecer, se ele vai ficar, se ele não vai. O Chelsea tinha comentado também, né? Tinha rumores aí do Neymar no Chelsea, né? Mas não sei, né? Não sei se você viu alguma coisa aí nova, mas por enquanto continua no PSG, né? Continua no PSG a princípio, né? Comentou-se bastante que queria sair e tal. Treta com o Mbappé, foi comentado, mas a princípio vai continuar no PSG por mais um tempo o Neymar, mas a janela tá só, o mercado tá só iniciando as movimentações, né? Vamos ver. Se ele, eu acho que ele não fica mesmo, não. É. Desgastado lá no PSG, mas a princípio renovou e vai ficar, né? Então, ele tem um contrato alto, né, caro, acho que o PSG também fez para proteger, né, o patrimônio, mas então, aí acaba dificultando, né, ele pode ir para um outro clube por empréstimo, né, ninguém vai ter bala para, ou vai, ninguém tem, mas não sei se vai querer gastar essa grana toda no Neymar, né, acho que nenhum clube hoje da Europa pagaria a multa, né, então eu acho que se ele for para claro, um grande time que vai poder para pagar o salário, né, que é altíssimo, né? Os caras falaram, o Salah renovou com o Liverpool agora e do salário do Neymar é o dobro do Salah, que já é. Então, assim, é absurdo o salário, capaz ainda do PSG ter que pagar uma parte do salário, mesmo assim, né? Então, não sei. O Cristiano Ronaldo também ali, Também. com o United, né? O Cristiano Ronaldo já um pouco mais de idade e tal, Mas o Cristiano Ronaldo. Manchester, o Manchester United não é mais aquele bicho papão de antigamente, né? Mas ele fez muitos gols ainda, carregou o United ainda, tem lenha para queimar aí. Comenta-se aí alguns destinos para ele aí. Dá sugestão aí para o Abel Ferreira ligar para ele aí, com o Patriota. Português? Ou o Vitor Pereira, né? Vitor Pereira também. Ou o Vitor Pereira, ou do Botafogo lá, o John Textor. Tem. O John Textor pode ser, hein? Então, vamos ver como é que vai se movimentar. Vão haver mais movimentações aí né, no mercado. E a gente comenta e traz para vocês aí nos próximos podcasts aí, né?
Então, David, vamos chegando ao final aí, né? Encerrando aí mais uma edição aí do nosso Além das Linhas. Hoje foi mais tranquilo, deu mais certo aqui. E deu consolação aí pra galera aí. É isso aí, Felipe. Um abraço então para você, um abraço para quem nos ouviu aqui, nos assistiu até o final. Acompanhe então aí a gente, né, nas plataformas aí de podcast, também no nosso canal do YouTube. E é isso, um abraço a todos e até a próxima. Valeu. É isso aí, abraço a você que nos aguentaram aí até o final. Uma saudação a todos aí, e com Deus e tchau.